Olá a todos, eu sou Deise Viana, professora do Instituto Federal da Bahia e doutoranda no Lael da PUC São Paulo. Eu sou André Fim de Aguiar, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e também sou doutorando em Linguística Aplicada no Lael da PUC São Paulo. O título do nosso trabalho é Nós não estávamos preparadas para isso, desenvolvimento de agência de professoras em tempo de pandemia. Então, vou conversar um pouquinho sobre o que fizemos. Nesse estudo, que é pautado exatamente no momento da pandemia do coronavírus, nós estamos procurando entender e compreender as transformações que essa pandemia trouxe nos processos de ensino-aprendizagem, e a maneira pela qual esse fenômeno afetou os modos de viver e trabalhar dos professores de educação básica do Brasil. Então, o objetivo central do estudo é compreender de que forma o desenvolvimento de agência pelos professores em isolamento social tem afetado a organização das novas práticas de ensino remoto que emergiram na conjuntura atual. Portanto, o fio condutor dessa discussão são as relações estabelecidas a partir da linguagem. Então, o conceito de agência que a gente vai trazer, segundo Ergeson e Sanino, a agência está relacionada com os modos de agir no âmbito individual e no âmbito coletivo, uma relação co-construída e intermediada entre participantes implicados na interação. No contexto escolar, os professores e estudantes podem ser potenciais agentes de transformação na medida que desenvolvem entre si ações colaborativas para solucionar conflitos e contradições. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos de agência. A gente identificou nesse trabalho 4 tipos de agência, segundo os autores. Então, a gente tem aí a agência relacional de Edward, que vai focar nessa capacidade do sujeito de trabalhar em parceria, em trabalhar com o outro e realizando escolhas colaborativas, e escolhas intencionais. A agência transformativa, trazida também por Engelson, traz como principal elemento a contradição, a atividade do homem que se constitui na contradição e nas suas manifestações e nos conflitos, na exposição de pontos de vista diferentes, e impasses gerados também para que o outro possa mudar de opinião. A agência crítico-colaborativa de Nini Magalhães traz também essa relação de contexto, que é necessário ter um contexto de confiança mútua, de respeito entre os participantes, considerando a diversidade de opiniões que são expostas. E, por fim, eu trago a agência desencapsuladora de Liberale, que expande o conceito de agência de Engelson para pensar nessa possibilidade do sujeito de exercer diferentes papéis e utilizar-se da mobilidade para atuar em diferentes situações de interação conforme o repertório construído. Então, agora a gente passa a falar sobre a metodologia que a gente adotou para coletar e analisar os dados e qual foi o contexto que essa pesquisa foi estruturada. A gente começa pensando na metodologia dentro do paradigma da pesquisa crítica de colaboração, a PCCOL, elaborada por Magalhães ao longo desses últimos anos. A PCCOL ela é uma metodologia, um quadro teórico metodológico, ativista, transformativo, que se pauta nas relações de colaboração e contradição, as contradições entre as pessoas. Então, esse foi o nosso viés metodológico que a gente utilizou, e dentro da pesquisa a gente traçou categorias, as enunciativas, as discursivas, e fez uma listagem no artigo que a gente vai publicar na revista Intercâmbio. Tem tudo lá definido para quem tiver mais interesse poder ler depois. E aí, o nosso dado em si foi um encontro de formação de professores de uma escola da rede privada da cidade de Vila Velha. Essa escola da rede privada, eu trabalho como assessor, eu já trabalho com a formação dessas professoras há algum tempo, e nesse encontro específico participaram as professoras de ensino fundamental das séries iniciais, mais a professora de língua portuguesa das séries finais. Então, elas participaram desse encontro. Esse encontro foi gravado em áudio e vídeo via plataforma Google Meet, e a gente pretendeu, com esse encontro, discutir com as professoras como estava sendo a vida delas a partir do momento que elas foram colocadas em isolamento social, que já foi uma confusão para todo mundo, e que, além disso, elas tiveram que continuar dando aulas
de forma remota nas suas casas. E para a gente poder ter um parâmetro para essa discussão, fazer um desenho dessa discussão, a gente elaborou 2 perguntas que foram sendo lançadas de acordo com o que as professoras iam narrando as situações para que a gente pudesse analisar. Então, as perguntas foram, as perguntas que a gente chama no artigo de perguntas norteadoras. Como tem sido o seu trabalho nesse contexto de pandemia? Quais as dificuldades que você tem enfrentado? E depois a gente lança uma segunda pergunta, que é, pensando em tudo o que você tem passado, o que você acha que aprendeu em relação a dar aulas? Então, essas perguntas iam sendo lançadas, as professoras iam falando, e de acordo com a metodologia da PCCol, a gente ia instigando e indagando as professoras para elas refletirem mais ainda sobre esse processo que elas estavam vivenciando. Então, dentro do artigo, a gente selecionou 3 excertos que a gente fez uma análise para buscar o desenvolvimento da agência das professoras e como essas agências se relacionavam com a prática de sala de aula delas. Então, nos excertos, a gente acha todos os tipos de agência que vocês viram no quadro anterior que a Deise explicou para vocês. É bom falar que essas agências, esse desenvolvimento de agência, ele se dá de forma dialética. Eles não é assim, aqui eu só tenho a desencapsuladora, aqui eu só tenho a relacional. Não, eles vão se brincar, eles vão atuar juntos. Então, a gente selecionou um dos excertos para a gente fazer uma análise rápida aqui, só para vocês terem noção de como é esse trabalho que a gente realizou. Então, nesse trecho, eu tenho a professora Jaque, todos os nomes foram trocados por nome fictício, e aí foi na hora daquela pergunta B, o que você aprendeu dando aula remota? A gente selecionou o seguinte trecho dela. Ela fala assim, então a gente passou pela exposição, agora a gente está exposto. A nossa aula agora está aberta para a família toda assistir, para todo mundo avaliar hora a hora, Não é mais aquela coisa que o pai pegava só na época da prova para perceber como é que estava a aula do filho. Então, eles opinam o tempo todo. E eu tenho uma turma que é muito difícil, uma turma grande da escola, e eu tive que aprender, assim, desde o começo dessa quarentena, fazer parceria com eles, o tempo todo. Então, eu sempre me coloquei assim, a gente está juntos, a gente está na mesma situação, até porque eu sou professora da minha filha esse ano, então ficou fácil entender, o que a gente está passando, o que eles estão passando. Então, foi uma coisa interessante que eu aprendi. Essa parceria, ela facilitou muito a minha vida. Por quê? Primeiro que misturou tudo, Aluno, cliente, misturou tudo agora. Então, esse foi um excerto que foi pensado da nossa gravação e que aqui a gente vê, primeira coisa, o desenvolvimento de agência relacional. Por quê? Na hora que a professora tenta explicar às outras qual foi o caminho que ela trilhou para conseguir dar aula remota, ela se expõe, ela se coloca e tenta ajudar. Sempre que você tenta ajudar o outro, você está desenvolvendo agência relacional. E isso, se a gente for olhar de maneira linguística e discursiva, vai se manifestar nesse mecanismo de distribuição de vozes. Porque a gente vê que a professora começa a ir trabalhar num plano individual, e de repente ela muda para o agente, ou seja, ela divide essa responsabilidade com os outros. Com os demais. Então ela mostra, não sou só eu, todos nós. Então ela faz essa questão de desenvolver a agência relacional. Então, dessa forma, ela divide a responsabilidade, afirmando que não é só ela, mas todas as professoras estão expostas com esse contexto de aula remota. Então, esse senso de envolvimento do outro é uma das grandes marcas da agência relacional. Depois, a gente tem um outro trecho que ela desenvolve a agência relacional de novo, quando ela mostra suas dificuldades com essa turma grande que ela tem e como que ela faz a negociação com essa turma. Esse ato de negociar, de envolver o outro, também dá indícios de agência relacional. Então, com isso, ela promove, com essa negociação que ela faz aí, a gente está junto, a gente está na mesma situação, ela promove o envolvimento consciente do outro e busca o apoio mútuo para que todos entendam essa situação caótica que estão passando e que todo mundo, de alguma forma, possa contribuir. E aí ela desenvolve a agência relacional. E o terceiro tipo de agência que a gente tem nesse mesmo excerto é o que a gente chama de agência desencapsuladora. Por quê? Quando a gente vê essa questão da mobilidade, o que é a mobilidade? É a pessoa ter repertório para poder transitar entre papéis. Ela desempenha papéis diferentes. Então, quando ela fala que eu sou professora da minha filha esse ano, então ficou fácil entender o que a gente está passando, a gente professores, e o que eles estão passando, eles pais. Então, essa professora Jaque, quando ela se coloca no papel, ela diz, eu sou professora da minha filha desse ano, ela mostra que ela tem capacidade de transitar por 2 papéis. O papel institucional de professora e o papel de mãe. Então,
quando ela mostra essa transição, que é esse repertório para fazer essa transição, ela mostra mobilidade e, a partir da mobilidade, ela mostra que ela passa a ter uma visão diferenciada da situação devido a essa capacidade de transitar. Então, por meio dessa mobilidade, a gente percebe que Jaque entende a complexidade da situação de forma diferente. Ela distribui voz e deixa claro que entende os dois lados. Ela entende o que os professores estão passando e ela entende o que os pais estão passando. Então, esse jogo que ela faz aqui com os pronomes de primeira pessoa, né? No caso, a gente, professores, e eles, pais, mostra essa visão extra que Jaque tem, como se ela saísse de si e tivesse uma visão meio até que superior, metafísica da coisa, e ela pudesse refletir com o outro e olhar essas experiências do outro. Né? Então, é aquela coisa de não só entender a mim, mas eu saio de mim para entender o outro. Então, aí que está a desencapsulação da coisa. E só para finalizar, Deise... Né? Nesse espaço se mistura, né, o privado e o público, né? O que é a sala de aula, o que é a minha casa, né? Como a Jaque coloca, né? Estamos todos na mesma situação, porque esse espaço que antes era privado, era da família, agora vira um espaço aberto para outras famílias, né? Para gestores e outros colegas adentrarem. Isso. Então, esse é um trecho das análises que a gente fez, só para a gente dar uma ideia de como que o desenvolvimento de agência aparece nesses discursos e como que o desenvolver dessa agência vai influenciar na prática de sala de aula do professor. Então, agora a gente passa para as conclusões que a Deise vai mostrar para vocês. Bom, essas nossas conclusões, as nossas palavras finais, elas tratam exatamente, né, desse momento emergente, né? Então, eu vou ler aqui essa emergência de adaptar o nosso trabalho ao espaço virtual, sem nenhuma reflexão, sem se preocupar com a forma do professor para essa empreitada, nos fez perder uma boa oportunidade para discutirmos e repensarmos a escola brasileira. Pensamos que a crise atual seria um tempo propício para a reflexão e reestruturação do nosso sistema de ensino. O desenvolvimento da agenda dos professores nesse momento poderia estar voltado para a reflexão de como transformar o espaço escolar, de que modo este se reconfigure como lugar de reflexão e discussão de problemas reais, de interação entre pares para a construção de conhecimentos, de justiça social e de democracia, onde todos têm direito à voz, a questionar, a criticar. Contudo, infelizmente, o que os dados nos revelam é que no Brasil, nesse contexto pandêmico, o professor necessita de sua agência para se debater contra um sistema que o obriga a agir de um modo que ele ainda não estava preparado, fazendo com que toda a sua agentividade seja usada para produzir malabarismos docentes para conseguir manter o emprego e levar algum conhecimento a seus alunos. Então, as questões que a gente levanta para o debate, elas estão exatamente sobre isso, né? Dessa oportunidade de pensar a dificuldade de adaptação, a dificuldade de uma formação específica e o que é que tem acontecido, né, em vários contextos de ensino, né? E a gente analisou o contexto privado, mas isso vale também para pensar outros contextos, né, durante esses meses de pandemia. E também, Deise, sobre essa questão do professor ser lançada à prática do faça você mesmo, aprenda você mesmo, porque junto com esse contexto de isolamento e aula remota, não teve nenhuma política pública de formação de professor para esse contexto, não teve nenhum apoio institucional dessa instituição privada que a gente analisou, por exemplo, e creio que a maioria das outras instituições privadas também não tiveram esse aporte tecnológico e de formação para o professor. Então, é pensar mesmo esse contexto, discutir a educação híbrida que está aí há muitos anos e que a gente não implanta nos nossos sistemas de ensino, tudo isso tem que ser repensado a partir disso que a gente coloca e também essa questão do desenvolvimento da agência dos professores nesse contexto. Ok, obrigada por nos assistir. Até dia 7, né, no fórum do SEAC. Tá bom, gente. Obrigado pela atenção, tá? E um abraço para vocês todos aí.